em Dia. Nos últimos tempos, a medicina tradicional tem abraçado terapias alternativas, como a hipnoterapia, no tratamento de doenças e no auxílio de tratamentos contra depressão e alergias, por exemplo. E a gente vai falar sobre o assunto, sobre como a hipnoterapia pode ajudar no tratamento de doenças e distúrbios com a Leila Cristina, que é hipnoterapeuta. Boa tarde, Leila, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Débora. Muito obrigada. Prazer recebê-la. Você também é bióloga, não é isso? Também sou bióloga. Sei. Então, vamos explicar primeiro o que é hipnoterapia, como ela funciona. Olha, a hipnoterapia é um tratamento, que a gente chama de tratamento, mas na verdade é uma autocura, porque não existe a hipnose. A hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. Não sou eu, hipnoterapeuta, que vou hipnotizar você. Você é que vai se permitir ser hipnotizada para ser tratada. Então, se a pessoa não quer, se ela se recusa, ou se a mente consciente dela se mantém ativa durante o processo, esse processo não vai ter validade, não vai acontecer e ela não vai poder ser tratada, ser curada daquela emoção que está levando ela a ter aquele sintoma tão desagradável como alergia, depressão e outras doenças mais. Sei. Os resultados são positivos, Leila? Como é que funciona na prática? Assim, as pessoas, por exemplo, o que a pessoa pode curar? Que tipo de doença? Assim, você falou Débora, já eu trabalho depressão. com 2 tipos de hipnose. Eu trabalho com a hipnose ericksoniana e trabalho com a hipnose clássica, que eu sou formada pela Omni. Tanto uma quanto outra, uma é um pouquinho mais demorada, a ericksoniana é um pouquinho mais demorada, a clássica, o resultado é bem mais rápido, o método é mais, vamos dizer assim, mais ágil. E você pode curar tudo, praticamente todas as doenças. Porque todas as doenças, elas existem como uma forma de adaptação do seu organismo. A doença não é um sinal de que você está necessariamente mal. É sinal de que o seu organismo está tentando se adaptar às novidades, ao que está acontecendo com você. Por exemplo, se você tem uma carência afetiva ou uma carência física, o seu organismo vai tentar acumular dentro dele elementos necessários para que você se mantenha viva, para manter o seu metabolismo funcionando. Então, por exemplo, você tem uma carência afetiva. Vamos dizer, você brigou com o namorado, está triste, o marido te largou, alguma coisa assim, né? A namorada foi, a mulher foi embora, enfim, algum problema emocional. Você está triste, você está deprimido, está para baixo. O seu organismo entende que você está passando por um momento de dificuldade. Isso ele sabe. A tua memória genética traz isso. Ele vai pensar o quê? Bom, eu preciso estocar comida, alimento, porque eu não sei quando é que ela vai comer de novo. Porque ela está nesse estado ela não tem como correr atrás do alimento. A gente traz as nossas memórias do nosso tempo ainda de caverna, do nosso tempo mais primitivo. Nós estamos sofrendo adaptações ainda. Então, o que esse organismo vai fazer? Ele vai acumular no fígado todo o açúcar que ele puder acumular. Ele vai transformar todo o alimento em açúcar. Esse açúcar vai ficar acumulado no fígado na forma de glicogênio, que é usado para uma queima muito rápida. E o excesso dele, que não é usado, vai se transformando em gordura. Então, é assim que o nosso corpo funciona. É a mente inconsciente que comanda a mente consciente. Sempre. Você tem um nível de consciência, assim, vou te explicar, é como se fosse um iceberg. Você vê a pontinha é a tua mente consciente, a ponta do iceberg. Mas aquela parte enorme que está por dentro é a tua mente inconsciente. É o teu inconsciente que vai cuidar, que vai curar, que vai tratar de você. Se você está com muito estresse, ele não tem condição de se curar. Você quer ver um exemplo muito simples que as pessoas vivem diariamente, isso é a coisa mais comum que existe? Você teve um ano estressante, completamente estafante, você está exausta, cansada, seu trabalho foi muito cansativo, você teve muitos aborrecimentos na empresa, em casa, e aí você
vai entrar de férias. Aí você começa, semana que vem eu tô de férias, que maravilha, eu vou sair, eu vou viajar, vou passear, eu vou descansar. O que a sua mente inconsciente entende? Semana que vem eu posso me cuidar. É assim que funciona a hipnose. Semana que vem eu posso me cuidar. Então, quando você entra de férias, qual é a primeira coisa que acontece? Você fica doente. Mas você não ficou doente, na verdade. Na verdade, o seu organismo está tentando se recuperar daquilo tudo. E o que a gente faz durante a hipnose? A gente leva você para aquela emoção forte, que é aquela que está te prejudicando, que pode ser 1, 2 ou 3 ou 5 emoções diferentes. A gente vai tratar uma de cada vez. Você não pode tratar todas de uma vez só, é impossível. Então, eu vou te levar para aquela emoção, vou aprofundar aquela emoção, vou ver aonde ela começou, qual é a origem dela, e lá nós vamos fazer essa cura, esse tratamento. Então, você pode curar praticamente tudo, todas as doenças, que são, na verdade, adaptações do seu organismo para a vida que você está levando. Sei. As doenças, na verdade, elas começam no campo emocional das pessoas, né? Na energia das pessoas. Tudo. Inclusive, você dizia para mim, mas eu estou com uma infecção. Infecção é bactéria. Isso não é emocional. É sim, porque o seu sistema imunológico tem condições de combater aquelas bactérias. Se ele não está combatendo, é porque você está fragilizada. Você quer ver uma coisa legal? Por exemplo, a pessoa que tem Alzheimer ou demência, ela praticamente não tem doença física. Ela vai se deteriorando porque ela vai perdendo a memória. Mas por que ela não tem doença física? Porque ela não pensa, ela não se preocupa. Isso. O louco, ele também não está preocupado se amanhã é dia de trabalhar, se ele tem que ganhar dinheiro, se ele tem que trocar de carro, se ele tem que ter um celular melhor porque os outros amigos, as pessoas em volta têm um celular, um top de linha que custa 10 mil reais, ou porque o carro dele está com problema, ou será que ele vai ter dinheiro para trocar de casa, ou comprar uma casa melhor, ou pagar o aluguel, ou comer. Enfim, quando você perde esse tipo de medo, de preocupação, quando você perde esse tipo de emoção, você tem equilíbrio, você tem saúde. E o que a gente faz com a hipnoterapia? A gente busca o equilíbrio, a gente volta na emoção que está causando o desequilíbrio, que está causando a doença, o sintoma, e aí você vai tratar essa emoção, você não vai tratar a doença, não existe a doença para ser tratada em hipnose. Em hipnose você vai tratar a emoção. Que causa a doença, né? Que causa a doença, isso. Exatamente. E quanto tempo, assim, que você falou que pode ser rápido a clássica e tem a ericksoniana, que seria um pouco mais demorado. Qual que seria o tempo, assim, de solução com a clássica, de algum problema? No geral, por exemplo, das emoções. Dizer, coisas assim como rinite, asma, bronquite, essas doenças assim, praticamente todas. Você faz uma sessão, a primeira sessão, você faz uma entrevista, você vai conhecer o paciente, o cliente, você vai ver qual é a demanda dele, o que ele faz, como é que ele vive. É uma anamnese completa. E você vai fazer a sessão de tratamento. Essa sessão dura em média 2 horas, 2 horas e meia. É uma sessão demorada. A entrevista dura 1 hora. Essa primeira normalmente já equilibra. Você faz mais uma sessão de acompanhamento, mas você não faz no dia seguinte, a não ser que tenha sido um processo muito cansativo e tenha ficado algum resquício daquela emoção que não deu para você tratar naquele dia, porque às vezes a pessoa também fica muito cansada, né, de estar sendo pressionada ali para trabalhar aquela emoção. E aí ela própria reage, o organismo, a mente inconsciente dela reage e o organismo dela não aceita que ela faça mais o tratamento. Então você continua no dia seguinte. Mas fora isso, você vai fazer a próxima sessão de 30 a 40 dias depois, que seria uma revisão clássica para você ver como essa pessoa está. Aí você vai dizer para mim, mas poxa, Leila, 30, 40 dias não é muito tempo? Eu vou dizer para você, não, Débora, não é muito tempo, porque a gente já fez esses testes, eu e vários outros hipnólogos, hipnoterapeutas, e a gente vê que quanto mais o tempo passa, mais dá para esse organismo se adaptar às novas mudanças, ao que ele fez de bom para ele, porque é um trabalho. Você imagina, você passou 40 anos, 20 anos, 15 anos, 35 anos doente com uma alergia.
Eu faço uma terapia em você em 3 horas. Você acha que em 3 horas o teu inconsciente tem condição de te deixar completamente boa daqueles 20 ou 30 anos que você ficou doente? Sim, você vai ficar boa. Só que vai demorar para esse processo sedimentar, para você perceber essa mudança. Porque às vezes você, no dia seguinte, você acha assim, você sai ótima. Nossa, não estou tendo mais coceira no nariz, não espirro, não estou mais tossindo, tenho asma, nossa, estou respirando maravilhosamente bem, que maravilha, que processo fantástico. 2 dias depois, a pessoa liga. Mas, poxa, eu estou tendo outra vez crise. Não, você não está tendo crise, você está adaptando. O seu inconsciente está entendendo o processo. Ele demora, ele precisa de um tempo para isso. Porque se você for ver pela neurologia, nosso cérebro ele faz sinapses o tempo inteiro. E o que acontece? Você fez uma sinapse uma vez, você fez a segunda, você fez a terceira. É a mesma coisa de você fazer o caminho para casa. Você sai de casa e vai para o trabalho, sempre pelo mesmo caminho. Vai e volta durante 10 anos. Um belo dia você descobre que tem um caminho alternativo que você quer fazer aquele outro caminho. Quando você sai de casa no automático, o que você faz? Você vai pelo mesmo caminho que você está acostumado há 10 anos. Você tem que parar para pensar que você descobriu um outro caminho que está melhor, está mais seguro, ou que é mais bonito, tem um jardim novo, fizeram uma praça, você quer aproveitar, curtir aquele momento. O teu cérebro faz a mesma coisa, ele está tão habituado a seguir aquele processo que para ele ver que ele tem um caminho novo para viver, para agir, para tomar decisões, ele vai demorar um tempinho. Então, aquela sinapse vai demorar um pouquinho para ser estruturada no teu inconsciente, no teu cérebro. E aí, esse processo vai funcionar. Por isso, a gente não faz a revisão tão rápido. Tem hipnoterapeutas que fazem. Em uma semana, eles estão fazendo uma revisão. Eu não trabalho assim. Eu sou de uma escola que não usa fazer essa revisão tão rápido, porque a gente descobriu que o processo se sedimenta com o passar dos dias. Então, entre 30 e 40 dias é o tempo ideal para você fazer a revisão na pessoa. Entendi. Tá certo, para dar um tempo mesmo, né, para a pessoa processar o cérebro, né, o inconsciente, Sim, né? precisa, né? Processar. Acostumar. Isso. Agora, existem casos em que a pessoa foi totalmente curada do problema, assim, com você? A maior parte das vezes, quando a pessoa é colaborativa, que ela quer, porque até Freud já dizia isso, se a dor é o suficiente, você aceita a cura. Se a tua dor não é suficiente, você não vai aceitar a cura. E tem gente que tem medo de ficar curada, por incrível que pareça. Por quê? Aí você vai me dizer, mas não é possível, isso não existe. Não existe a nível de consciência. Porque, às vezes, o ganho secundário que essa pessoa tem é muito grande. Vou te dar um exemplo bem prático. As pessoas que sofrem de depressão. Não estou dizendo todas, estou dizendo uma ou outra. São as exceções, tá? Certo. Normalmente, quem sofre de depressão está muito mal e quer ficar bom daquilo. Quer voltar a sentir felicidade e prazer com a vida. Mas tem pessoas que, por exemplo, uma senhora idosa, vamos dizer, ou uma mulher mais ou menos sozinha, ou um homem que foi abandonado pela esposa, que não tem filhos, ou que os filhos não procuram, de repente está com depressão. É uma pessoa que tem um comportamento suicida, de autodestruição. O que acontece? Várias pessoas começam a se preocupar com ela ou com ele. E essa pessoa começa a ganhar atenção, a atenção que ela não tinha, que inclusive levou ela a ter e desenvolver essa dependência, essa depressão. Certo. Quando ela sente que ela está chamando a atenção, que ela está recebendo o carinho que estava faltando, a carência que eu te falei lá no início da entrevista, quando o teu organismo percebe que aquela carência emocional, afetiva, está sendo suprida de uma certa maneira, ela se nega a se curar. Então, mesmo que ela procure a hipnoterapia, ela não vai ser receptiva ao tratamento. E você vai perceber na hora que você está fazendo o tratamento com a pessoa que ela não está receptiva, porque a hipnoterapia nada mais é do que obedecer ordens, obedecer comandos. E vou dizer para você, Débora, você precisa agora relaxar, você precisa isso, aquilo. Se você não seguir os meus comandos, eu não vou conseguir que você se hipnotize, porque não sou eu que vou te hipnotizar, eu vou dar o comando. O teu corpo, a tua mente tem que estar
preparada para receber aquele comando. No momento em que você recebe o comando e aceita esse comando, aí o processo se dá, aí a cura acontece. E 100% mesmo. Não é dizer que eu estou fazendo propaganda enganosa, não. É 100% de cura mesmo. O que pode acontecer é isso. Na primeira semana, nos primeiros 15 dias, o corpo não ter ainda recebido informações suficientes do inconsciente para ficar bom. Até porque se é um processo que você está levando 20, 30 anos nele, ou 15, ou 10, não vai ficar, né? Você não pode esperar milagre. Hipnose, hipnoterapia não é milagre, gente. É um processo, é um tratamento, mas não é milagre. Ninguém vai estalar o dedo e você vai sair do consultório uma pessoa nova, curada, maravilhosa. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, porque tudo vai acontecer porque você quer. Não é porque eu quero, Exatamente. É porque você quer ficar boa, é porque você pretende se curar, é porque você está aberta a receber o tratamento e cumprir as determinações que eu vou passando para você para que você possa ficar boa. Certo. É muito Viu? bacana. É mais simples do que a gente pensa. É, mais simples. E quanto tempo que dura uma sessão, hein, Leila? De 2h30 a 3. Ah, você falou, mas eu falo assim, do processo mesmo de hipnose. Porque você O falou que tem a processo mesmo anamnese. da hipnose vai de 2 horas a 2h30. Ah, tá. Da Bacana. hipnose clássica, não dá para fazer por menos. A ericksoniana você faz com 1h, 1h15, você faz. Mas são mais sessões, você vai levar aí, às vezes, umas 10 sessões. A clássica é mais rápida, é mais prática, mas assim, às vezes é muito pessoal. Tem pessoas que se adaptam, que vão aceitar melhor a hipnose ericksoniana. Outras você consegue tratar rapidamente com a hipnose clássica. Então, isso depende de cada pessoa. Por isso a gente faz uma anamnese e uma entrevista terapêutica tão longa, tão demorada, de 1 hora, que é para você saber exatamente qual é o processo mais indicado para aquele tipo de pessoa. E bacana, e adolescentes também podem fazer? Qual idade? Podem, a partir de 7, 8 anos de idade, quando a criança já tem noção, já sabe cumprir ordens, ela entende um comando, já pode fazer hipnose. E ajuda, por exemplo, crianças que às vezes têm, como é que chama? Aquela hiperatividade, ajuda também? Ajuda bastante, ajuda bastante. E trata Tem muitos pessoas casos, inclusive de alergia em criança, que você trata com hipnose tranquilamente. E para transtorno bipolar, essas doenças também ajuda? Olha, esse tipo de tratamento, transtorno, depressão, isso tudo você consegue tratar bem, sim. Você não trata, por exemplo, casos como alguma alteração cerebral grave, pessoas que tenham alguma lesão cerebral, isso aí é impossível, você não tem como tratar porque ela precisa obedecer comando. Então, por exemplo, uma pessoa que seja bipolar, você até consegue melhorar essa condição dela e às vezes até curar. Dependendo do grau, você até consegue a cura dela. A depressão, com certeza. Mas determinadas patologias mentais, essas aí a gente não mexe, porque aí já é questão mais da psiquiatria mesmo e tal, e são pessoas que estão muito medicadas, e aí você não tem condição de trabalhar com pessoa medicada, que não esteja lúcida, né, vamos dizer assim, que tenha o seu raciocínio lúcido. Então a gente não trabalha com esse tipo de pessoa. Bacana, Leila, você está lançando mais livros, né? Você já tem um livro, que você é coautora em um livro, não é isso? Liberte Seu Poder. Eu tenho. Mude Sua Vida 360 Graus, eu sou coautora nele e tenho mais 3 que legal. saindo agora, que em breve vão estar por aí. Um é bem interessante, é sobre a vida de mulheres antes e depois dos 50, mulheres que revolucionaram sua vida, que deram uma modificada geral, que fizeram algo bacana por si mesmas. O outro é de coach para mulheres, eu falo de sexualidade, que é uma parte que eu trabalho muito, que eu sou terapeuta sexual também, então eu trabalho muito com a sexualidade humana.
E o outro também é sobre sexualidade, amor e sexualidade. Ah, bacana. Estão vindo por aí. Você gostaria de deixar algum site, algum contato para os ouvintes, rede social, algum contato? Ah, que ótimo, gostaria sim. Eu queria deixar então o telefone, que é o WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato, falar comigo, que é 21, né, do Rio de Janeiro. Você mora no Rio e trabalha no Rio, né? Moro e trabalho no Sim. Rio. E atendo em São Paulo também. Eu tenho também um espaço em São Paulo e tenho aqui no Rio, na Tijuca, e tenho na Barra. E o telefone é 21 9 7977 7766. Númerozinho fácil. Bacana. Tá? Tem meu Facebook, que é Leila Cristina Terapeuta, também tenho. E tenho um site que está até passando por reforma agora, ele está meio parado porque a gente está modificando, tem que estar atualizando sempre, né? Tem sempre cursos novos, eu estou sempre fazendo, estou sempre me atualizando, porque eu tenho que dar o melhor para as pessoas. E a hipnoterapia, a terapia sexual ajudam muitas pessoas. Eu tenho tido, assim, resultados gratificantes, felizmente, sempre com as pessoas voltando e relatando a sua experiência satisfatória, a sua felicidade de estarem tendo uma vida normal outra vez. Bacana, Leila. O site é leilacristinalifecoach.com.br. Tá ótimo. Muito obrigada, então, Leila Cristina. Foi um prazer recebê-la, tá? Tudo de bom. Débora, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre fantástico a gente poder falar da hipnoterapia, dos bens, do benefício, né, que você tem com ela. E exatamente de você não utilizar medicamento para conseguir esse benefício todo. Você trabalhar apenas a mente da pessoa. Obrigada, viu, Leila? Tudo de bom, então. Valeu. Para você também, um beijo grande, um beijo para todos os teus ouvintes. Obrigada, tchau.